Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a acolhida. Corrigindo, não sou palestrante, eu não me considero uma pessoa formal palestrante, sou só um conversador, matuto lá do Ceará. Vocês veem logo que é matuto, que vive lá no calor, chega, qualquer friozinho tem que se empacotar todo, né? Senão... E vamos estudar um pouco, tentar organizar as ideias sobre esse corpo plástico e maleável que é o perispírito. Ele é importante o estudo, porque o perispírito é a base de todo fenômeno mediúnico. E sendo a base de todo fenômeno mediúnico, quem na casa espírita se dedica a esse estudo, se exercita na mediunidade, é simpatizante do tema, precisa dominar os conhecimentos acerca desse corpo. Nós estamos na segunda parte aí do seminário, porque a primeira é a formação do perispírito. Aí já chegamos à fase humana, né? E nós vamos ver quão maravilhoso é esse corpo que é eterno para nós. Essa vestimenta aqui, essa vestimenta aqui, nós vamos deixar, né? O nosso corpo realmente é o corpo espiritual. Ele é que vai permanecer conosco, com toda beleza e brilhantismo, ou com toda decadência, segundo a nossa vontade, né? Que nós aqui... eu tenho que apontar para lá, para o artista colar. Não. Eu sempre fui complicado com essas tecnologias. Acertei. Finalmente. O corpo físico, que é essa vestimenta que nós temos, e que devemos zelar muito por ela, porque é um empréstimo, e por não zelarmos, nós nos complicamos quando adentramos o mundo espiritual. Vejamos o exemplo do nosso professor André Luiz, que não cuidou bem, então teve que passar 8 anos curtindo a lama do umbral, porque não cuidou bem do seu corpo físico, gastou energias, fluidos perispirituais, encurtando a vida do corpo, e isso é um prejuízo, segundo as leis divinas, para quem pratica esse tipo de procedimento. Então o corpo físico é o instrumento de manifestação do espírito no mundo material. Quem quiser vir a este mundo e interagir com este mundo, interagir, que eu digo, tirar uma coisa do lugar, botar para outra, conversar, precisa desse corpo físico. Sem ele você não faz nada aqui. E o perispírito é o instrumento de manifestação do espírito no mundo espiritual. Tem a mesma função, só que no mundo espiritual. No mundo espiritual, você ainda precisa de um corpo, porque o espírito é tão sutil que não poderia agir sem um instrumento para que ele, né, pudesse manifestar a sua vontade, né? Então, nós estamos tratando de 2 instrumentos: corpo físico, mundo material; perispírito, mundo espiritual, né? O pessoal do mundo espiritual atravessa a parede, chega aqui, é uma beleza, né? Então, essa definição que consta aí do senhor Allan Kardec é uma síntese maravilhosa. E síntese é uma coisa difícil de você fazer. Eu que sou professor, o aluno fala, eu digo, resuma, matou. Ele não consegue, né? E o Pascal, que tem aquele belíssimo texto, A Verdadeira Propriedade, ele diz: escrevo-te uma carta longa
porque não tinham tempo de fazer uma síntese. Ou seja, para ele era mais fácil escrever 10 páginas do que fazer um parágrafo dizendo as coisas. Então, quando ele ia escrever para os amigos, ele dizia logo: a carta é longa porque síntese não dá. Então, olha a síntese. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Por isso que na mediunidade, nós vamos ver a importância do perispírito, do comunicante, quando se aproxima do perispírito do médium. Para aquelas sensações que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, recebe. Agora o movimento contrário, né? Quando o ato parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então estamos aí, né, vendo os dois sentidos, a importância desse corpo. Então vamos dizer, a captação dos fluidos espirituais pelo médium provoca-lhe sensações. É isso que acontece na reunião mediúnica. O comunicante aproxima-se do médium e os dois perispíritos, o do comunicante e do médium, quando estão próximos, forma-se uma atmosfera fluídica entre os dois, na qual as sensações, o pensamento, né, já começam a ser trocados. O médium percebe o que o espírito quer dizer, recebe através dessas sensações a notícia se é um bom espírito ou não é, se ele vem com ódio, se ele é um enfermo, né? Porque o médium tem essa condição, porque um espírito provoca sensações, sensação de bem-estar, se for um espírito bom, sensação de mal-estar, se estiver enfermo ou se estiver odiando, né? Então, tudo pela proximidade do perispírito. Atuando os fluidos sobre o perispírito, este reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. E aí, se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão boa. E se o espírito vem com raiva, o médium sente o ódio dele. O médium experiente, ele não dá o corpo imediatamente para o comunicante. O comunicante vem com raiva, ele... Espera aí, esse corpo aqui é meu, você vai usar. Então você tenha cuidado do que vai dizer, no que vai fazer, não bata na mesa, senão eu não deixo você se comunicar por mim. O médium tem que ter essa atitude, não é só ficar sentado e deixar ele vir e dominar, porque se ele for deseducado, o espírito for comunicante, faz o que quer. Joga o evangelho no chão, provoca. Então a educação da mediunidade é para isso, para saber controlar o comunicante. E o médium experiente faz isso muito bem, né? Por exemplo, quando ele vê que o espírito vem com muito ódio, ele não dá o corpo de imediato. A primeira coisa que ele faz é sentar, é cruzar as perninhas, porque de perna cruzada não vai se levantar. Cruza os braços, os técnicos dão um nó ali não sai. Então o médium já sabe todas essas manhas com experiência, né? E ele pode ser o primeiro enfermeiro do comunicante, o primeiro doutrinador. Se é enfermo, ele diz: olha, cara, eu sei que você está doente, eu sei que é uma emergência, fica calmo que os médicos já estão chegando. Ele acalma. E se é um caso de violência, o cara diz: olha, cara, eu sei que você pode até ter razão, mas aqui é uma casa de oração, nós precisamos de disciplina, você vai expor o seu pensamento, mas faça isso com educação, senão eu não empresto o meu corpo. Então tudo isso é capítulo da educação da mediunidade. A gente começa aprendendo
que o contato do comunicante com o médium, dos dois perispíritos, já se forma aquele circuito no qual os dois começam a trocar pensamentos, sensações, emoções, né? Tudo através desse corpo. Isso está na Gênesis, né? É para lá. Então, é sensações. Um bom espírito gera boas sensações. E um espírito que vem com ódio, você olha ali que até a plantinha não resistiu, né? A vibração odienta do espírito. Estava com bastante raiva, né? O ódio tem uma vibração, como o amor tem uma vibração, né? Quando eu fui começar na doutrinação, ainda na mocidade espírita, que eu entrei na mocidade, eu era louco para saber o que acontecia depois da morte. Mas lá em casa todo mundo católico. E meu pai mandava ir para a missa e eu quebrava para o centro espírita no meio do caminho. Quando ele foi descobrir, eu já era espírita há muito tempo, né? Então eu queria saber o que acontecia depois da morte. E eu pensei comigo, só quem pode me dizer com segurança é quem já morreu. Quem já morreu é no centro espírita. Cheguei lá, me botaram para a educação mediúnica. Mas aí eu pelejava para ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, eu nunca vi nada, eu nunca escutei nada, acredito que nasci acreditando, né? Então teve até uma vez que eu sentado aqui, tinha uns 3 aqui, esse aqui recebeu o Espírito, esse aqui recebeu, eu disse, pronto, hoje de estampa aqui, ó. Aí pulou de mim e foi para o outro, né? Eu disse, poxa, não tem jeito. Com 1 ano, o doutrinador morreu com câncer no fígado. Aí o Espírito disse, você vai ser o doutrinador. Eu disse, não, eu sou novo. Novo, o corpo, o espírito é velho, vai, né? Então, eles me treinaram, né? Na sensibilidade. Para melhorar a sensibilidade, você vai escrever poemas. E eu fui escrever poemas. Você vai fazer assim, você vai utilizar, né, a caridade e a disciplina. Agora, você tenha cuidado para a caridade não amolecer a disciplina, nem a disciplina atropelar a caridade. Você vai fazer isso. E ainda hoje eu faço isso. Com todo cuidado, porque tem espírito que precisa do acolhimento, da ternura, e tem uns que vêm para atrapalhar, é a energia mesmo. Aí o Tibiriçá entra com a cambada de índio dele e resolve a coisa. Então aí, o perispírito tem inúmeras propriedades. Inúmeras. Não diria plasticidade. Essa propriedade, plasticidade, é porque o perispírito obedece ao comando da mente. Isso, quem tem esse conhecimento, né? E quem tem já essa vontade disciplinada. Porque não é todo espírito que chega no mundo espiritual diz, eu quero que minha aparência seja um Brad Pitt, que eu vou, né, paquerar aqui como, né? Precisa ter o conhecimento para saber como faz, né? Então, com essa plasticidade, os obsessores se transformam em vampiros, dentes enormes, gases enormes, asas, para assustar e dominar pelo medo, né? E outros vão se embelezando cada vez mais. E é com essa plasticidade que eles enganam os médiuns videntes nas reuniões mediúnicas. Por exemplo, o obsessor olha para o Dr. Bezerra de Menezes, aí diz, eu vou imitar aquele velhinho ali, com a minha mente. Aí se vai olhando e modelando o perispírito com a sua vontade, porque o corpo perispiritual é plástico e maleável, modelado pela mente. Aí ele fica bem parecido com o Dr. Bezerra. Aí chega num centro espírita, aí os videntes avisados já diz, chegou o Dr. Bezerra, coisa boa. Não se animam a verificar pela vibração se é boa ou não, porque um bom espírito, acabamos de ver, tem uma boa vibração, provoca boas sensações.
e um mau espírito, não. Mas como ele já viu o doutor Bezerra e tudo aquilo, ele já se desarma. É um erro. Olha a vibração do espírito, porque ele pode não ser quem diz que está querendo, né? Quem diz estar sendo. Nós passamos uma manhã todinha no grupo de estudos, os espíritos nos treinando para isso. O instrutor desencarnado, né, incorporado no médium, disse: olha, eu vou me fazer parecer com o senhor Alexandre, que é um engenheiro que estuda conosco, já é meio velhinho, só anda de branco. Então ele ficou igualzinho, você botava um do lado do outro, você não distinguia. E o espírito dizia: você examine, que sempre tem um detalhe, né, que desmascara o obsessor. E depois de uns 5 minutos é que nós descobrimos o detalhe. O senhor Alexandre usava um sapato bem confortável, que tinha escrito malandro, assim, bem pequenininho, e o do outro não tinha. O espírito está aí o detalhe, o que tem o malandro no sapato é o Alexandre, o outro sou eu, né? Então, essa propriedade chama-se plasticidade, de o espírito imitar corpo de gorila, parecido com ursos, vampiros, para assustar. Eles se fazem parecer, né, com uma figura mitológica do demônio, né, com chifres, tudo com a aprendizagem que eles têm, porque eles estudam isso, né, e com a vontade disciplinada. Densidade é peso. Quanto mais o espírito é inferior, mais o perispírito dele é denso, mais ele tem dificuldade de volitar, de alçar as grandes alturas, né? Tem espírito tão inferiorizado ainda que é quase material, o perispírito dele é quase palpável, tão grosseiro ele ainda é no campo moral, intelectual, né? Então, e quanto mais o espírito é elevado, mais o perispírito é tênue, luminoso, né? Pode se deslocar como pensamento sob o comando mental dele, né? Luminosidade, quanto mais o espírito evolui, mais luminoso ele é. Por exemplo, no Centro Espírita Miramês, que nós trabalhamos lá, os médiuns videntes, quando veem o comandante Miramês, nós chamamos de comandante Miramês, ninguém consegue dizer como é o rosto. É uma luminosidade tão grande que você não vê os olhos nem o nariz, você não consegue ver o perfil, por causa da luminosidade do espírito. Penetrabilidade, eles penetram paredes. Os espíritos passam aqui por dentro da parede tranquilamente. Os que sabem, tem uns que desencarnam e não sabem, vai procurar a porta, arrodear, porque não sabe que pode passar pela parede. Aliás, na doutrinação, quando chega espírito, os espíritos se comunicam, eles não sabem que desencarnaram, ficam em casa, na cadeirinha de balanço, aí eu falo com todo mundo, ninguém me responde, mal educados, só porque eu sou velho e tudo. Aí eu cuidadosamente explicar: todo mundo tem um corpo e tem um espírito. O senhor entende isso, né? Entendo. O senhor entende que o espírito é imortal, que o corpo é só uma vestimenta, né? A morte é uma transferência. Entendo. Depois foi isso que aconteceu com o senhor. Não, eu estou falando com você, eu estou me vendo aqui. Aí eu entro com velha manha do cearense, eu digo: olha, eu estou notando que o senhor é muito corajoso. Às vezes o cabo é frouxo que só, mas eu tenho que dizer que é corajoso para ele fazer o teste, né? Eu estou notando que o senhor é muito corajoso. E sou. Eu disse: pois tem um teste aqui que você vai descobrir já se morreu ou não. Quer fazer? Quero. Você tem uma parede aí a 1 metro das suas costas, eu passo por dentro e volte aqui. Não. Eu disse: o senhor está brincando? Eu disse: não, brincando não, o senhor não queria saber? Aí ele vai. Você vê que em determinado instante o médium toma aquele susto, é quando ele passou por dentro da parede. Aí ele já volta e diz: não é que eu passei mesmo? Eu disse: pois é.
Porque é um espírito, o espírito passa por dentro da parede. Aí é que ele vai entender, né? Aí eu passo com as outras explicações. Então os espíritos passam por dentro da parede. A Ivone Pereira conta que ela viajava muito, né? Assim, que uma vez ela chegou no hotel em Minas Gerais, que abriu o quarto cheio de espírito na cama que ela ia dormir. E ela disse: mas que folga é essa aqui? E eles disseram: nós éramos mendigos aqui na cidade. A gente passava fome, ninguém ajudava. Mas aí nós morremos e descobrimos que podemos morar aqui, né, dormir nessa cama confortável, tudo, né? E eu até chego no hotel, dou logo uma sacudida na cama, ver se tem alguma coisa. Não vejo nada, né? Depois dessa. E aí ela diz: não, mas é porque a sociedade não tratou bem a essas pessoas, né? E eles não têm conhecimento, então precisam ser doutrinados. Mas eles estavam na cama lá no hotel, vendo o movimento, né? Penetrabilidade. A gente gasta muito dinheiro colocando câmeras, aqueles arames elétricos, para evitar que o ladrão encarnado entre dentro de casa. Mas não lembra que o ladrão desencarnado entra e vai dormir lá na cama, né? Vai para a cozinha, ele entra. O que é que vai blindar a casa? O evangelho no lar, né? Você faz o evangelho no lar e gera um clima psíquico de acolhimento, de entendimento, que os maus espíritos não gostam. O espírito ruim gosta de onde tem confusão. É assim, o cara está dando uma festa de aniversário ali, aí chega uma pessoa e diz: tem bebida aí? Dono da casa: tem não. Tem droga? Tem não. Tem funk? Tem não. Tem uma confusãozinha? Tem não. Aí diz: então não quero não, vou para outro canto. É a mesma coisa. Então, o evangelho, ao propiciar esse clima psíquico bom, esses espíritos que não se adaptam, não estão interessados nesse clima bom, não penetram na sua casa. Não precisa ter sentinela, né? Ele próprio não vai entrar. Vai entrar o que se afina com as suas aspirações de paz, né, de acolhimento. Desse entra. O que a Ivone Pereira fazia toda noite, ela lia o evangelho para os suicidas. Ela foi suicida 2 vezes, ela tinha esse hábito. Pegava o nome de suicidas do jornal, do rádio, tudo botava no caderninho. À noite ela ia, capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Ela estava lendo ali. E ela notava que os suicidas vinham se aproximando, assim, envergonhado, com medo. E diz que até resto de areia, quando ele foi enterrado, na roupa. Então, entrava na casa dela, atraídos pelo chamamento dela, para que eles lessem o evangelho. Ela lia em voz alta, eles ouviam e melhoravam muito. Então é isso, a nossa casa é vulnerável. O evangelho no lar é que vai propiciar essa blindagem. E tudo isso a gente vê nessas propriedades do perispírito. Eu vou passar porque tem algumas aí mais. Então a plasticidade é isso. São alterações morfológicas que ocorrem em função dos comandos mentais. É isso. O obsessor quer assustar a pessoa, ele assume a forma mitológica do demônio, fica no pé da cama da pessoa. Quando a pessoa vai dormir, que o espírito está saindo, ele aí volta para o corpo, diz: rapaz, eu tinha um pesadelo agora. O espírito espera no pé da cama. Você não se prepara, né? Então ele está ali no pé da cama. Aquele romance que tem ali, que é a história do indivíduo lá na Terra do Fogo, na Argentina, longe, não existia centro espírita. Ele começou assim, ele saía do corpo, dormir, o espírito estava esperando, mandava peia dele. Ele corria para o corpo, de tanto ele apanhar, ele já não dormia mais, com medo de apanhar.
Aí o Espírito arranjou um jeito de bater nele acordado mesmo. Ele escreveu para Fortaleza, para o Centro Espírita Grão de Mostarda, pela internet, não tinha internet, era carta. Ele soube de um projeto que nós tínhamos criado lá, que era Espiritismo por Correspondência. Aí eu coloquei o nome dele na reunião de domingo, e o doutor Bezerra de Menezes foi quem cuidou do caso dele, 8 meses, o caso da guerra. Ele tinha se comprometido, tinha vários inimigos da guerra que andavam atrás dele. Então, todos esses aspectos, né, a gente vê com a história do Espiritismo. Então, o perispírito não é preso no corpo como dentro de uma caixa, não, ele se expande, ele se desdobra. Ele vai, né? Durante o sono nós vamos aonde nós queremos. Aliás, falar essa coisa durante o sono, vocês nunca se perguntaram o que estão fazendo durante o sono, não? Porque 1/3 da vida a gente passa dormindo. Não dorme 8 horas por dia? O dia tem 24 horas. Se 8 é dormindo, 1/3 da vida a gente passa dormindo. O que é que nós estamos fazendo nesse tempo? Vai para onde? Nós vamos para o plano dos nossos pensamentos. Se você pensa em estudo, em palestra, quando você se desdobra, você vai procurar uma palestra, alguém, um estudo, fazer um curso. Se você só pensa em forró, quando você se desdobra, vai atrás de um forró. Você vai para o plano dos seus pensamentos, aquilo que você mais gosta, mais pensa, que você gosta de droga, vai atrás do inferninho aí, de onde tem droga. É vidrado em sexo, tudo é sexo, só pensa em sexo, quando acorda vai atrás. Então é de máxima importância que você se prepare para o que vai fazer durante o sono. Então, quando for dormir, faz a prece, se prepara, diz: olha, Jesus, eu estou aqui para trabalhar, me leva para, não me deixa malandrar, me leva aí para estudar, me leva aí para lá para o Hospital Maria de Nazaré para me limpar o chão. Eu limpo, não tem problema, mas eu quero fazer alguma coisa. Você tem que aproveitar esse 1/3 da vida fazendo alguma coisa, porque ele vai ser contabilizado na sua evolução espiritual, né? Densidade é peso, né? Frequência vibratória, luminosidade. Essas duas propriedades, logicamente, estão relacionadas com a evolução espiritual. Quanto mais o bem você fizer, mais luminoso vai ser o seu perispírito. O bem que nós fazemos hoje, segundo Emmanuel, é o nosso advogado em qualquer tempo. Então faça o bem, porque aquilo volta para você em qualquer tempo, daqui a um século. Você escreve um livro que ajuda as pessoas, você desencarna, o livro fica aí, 30 anos depois a pessoa se beneficia daquele livro, onde você está, você ainda recebe aquela recompensa que é sua. O trabalhador é digno do seu salário. Então, quanto mais luminoso o espírito, mérito dele, porque é um fruto do esforço dele na reforma moral, que o Espiritismo joga toda a sua força na reforma moral. O Espiritismo é para isso, para você se melhorar. Antecede a nossa reencarnação um planejamento pré-reencarnatório. Ninguém nasce para ser ladrão, estuprador, porque assim já nascia condenado. Não, o planejamento é para você voltar melhor, fazer alguma coisa e voltar melhor. E tem muita gente que volta pior. André Luiz explica no livro Ação e Reação que existe o débito agravado, ou seja, você vem devendo 20, faz mais besteira e volta devendo 40, é um débito agravado. Existe um débito estacionário, você vem devendo 20, chega aqui, é comer, beber, assistir futebol, novela, procriar, não faz nada, não se engaja no trabalho voluntário, na doutrina, você vê que estacionário, é o débito estacionário. Voltou com os mesmos 20 anos, reencarnação perdida, vai ter que voltar para fazer alguma coisa. E existe o débito aliviado,
Você vem devendo 20, faz tanta coisa, volta com 40. É um Chico Xavier, é um completista. Que o Emmanuel disse, 30 livros vai escrever, escreveu. 60, escreveu. 90, escreveu. Bem, agora não tem mais limite, você vai escrever até morrer. E foi isso que fez, né? Então é assim que as coisas funcionam. Aí uma brincadeira, só para você lembrar que o perispírito é modelado pela sua mente. Então, ó, jovens, senhoras, chega lá, só mentalizar um salto alto, ele já aparece. Fica com a beleza, não fica? Aí. Tá, a mulher não precisa nem gastar dinheiro com... Aliás, não tem dinheiro lá, né? Fica da altura que ela quiser, um salto 15, né? Para você lembrar que é plástico e maleável, você modela, mas para isso você tem que ter conhecimento, né? Penetrabilidade, a capacidade de atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. Então os espíritos atravessam a parede. Eles não atravessam a parede de nosso lar, os que estão lá. Não atravessa, não. Atravessa a nossa. Porque se atravessasse as paredes de lá, que sentido teria que fazer aquela muralha com as baterias elétricas para ninguém invadir? Então lá tem que abrir a porta mesmo, tem que... E por que será que eles não conseguem fazer isso? Porque a construção de nosso lar, que foi feita pelos portugueses, né, do século XVI, na construção de uma colônia, que é uma coisa perene, não pode ser destruída pelo pensamento dos circunstantes que estão ali, é feita com material que vem de um plano superior. Todo aquele material, né, é feita pelos técnicos, engenheiros siderais, especializados, com um material superior ao poder mental de todos aqueles habitantes. Mesmo que eles queiram, pela mente, modificar, fechar uma porta, não conseguem, porque eles não têm sintonia para isso. O material é está lá em cima e eles estão com a mente aqui. Quando estão em sintonia, né, você faz as coisas no mundo espiritual, faz flow, faz tudo. E visibilidade, eu voltei, foi? Não, desencarnados menos evoluídos. Sim, essa visibilidade, os espíritos mais inferiores, eles não conseguem ver os espíritos superiores. Tem gente que diz assim, por que é preciso trazer esses espíritos para a reunião mediúnica? Não pode tratar lá em cima, não? O cara morre de um infarto, precisa vir para a reunião mediúnica. Um suicida que tem, né, quebrou o pescoço com a corda, precisa ir para cá. Não tem médico, hospital lá do mundo espiritual, não. Por que precisa trazer? Porque os enfermos não escutam, nem sequer enxergam os mentores. Bem que o doutor Bezerra Menezes queria ajudar lá por cima, mas ele não vê, não escutam, né? Um está aqui e outro está aqui. Então traz para a reunião, para encostar no médio, receber aquele choque anímico. Aí é que o espírito, em contato com a atmosfera fluídica, com o fluido grosseiro do médico, acorda, desperta e começa a ver o doutrinador e a escutar o doutrinador. E aí é o começo do tratamento dele. Ele precisa vir. Então os espíritos veem aqueles que estão na faixa deles. Um espírito superior não vê, não tem sintonia entre eles. Só vê se o espírito superior quiser que ele veja. Aí então ele baixa, fica na mesma frequência, aí vê. Por isso que os espíritos superiores, eles penetram aqueles antros, aqueles laboratórios, aqueles inferninhos, tudo, e ninguém vê. Podem vigiar, fazer tudo, ver, interferir, porque não conseguem ver. E a tangibilidade é isso, são vistos, tocados quando materializados. O espírito materializado, ele pode ser fotografado, abraçado, tocado, conversar. Existem fotografias, provas, né, que comprovam tudo isso.
Sensibilidade, que é a propriedade de perceber as sensações, sentimentos e emoções. Estávamos conversando sobre isso na reunião mediúnica, né? Essas percepções não são captadas por meio de órgãos específicos, mas em todo o perispírito. Por isso que quando você faz a regressão de memória, para mostrar as vidas passadas do espírito, e ele se vê numa atitude menos digna, eu não quero ver, não adianta fechar os olhos, porque vê por todo o perispírito, né? As regressões de memória são muito usadas na desobsessão, que os espíritos colocam aquela tela chamada condensador ectoplásmico, que é feita com os fluidos vitais do ectoplasma do médium, depois desfaz, não precisa levar a tela porque é feita na hora. E através da hipnose, a regressão de memória, as cenas que estão na mente do comunicante são projetadas na tela. É um auxiliar muito bom, porque o espírito chega se dizendo vítima. Ele me matou, eu vou matar. Espera aí, vamos ver quem começou isso. Isso não é coisa dessa vida. Vamos ver como vocês no passado, se eram amigos. Né? Aí no passado, muitas vezes ele vê que ele começou, ele matou primeiro. Aí já acaba a condição de vítima. Você, doutrinador, já diz: olha, você começou. Então não fica ostentando a posição de vítima. Né? Então já é o começo de uma boa argumentação na doutrinação. Unicidade. O seu perispírito é único, é seu, tem toda a sua história de vida. Você não pode trocar por outro. Se pudesse, eu já ia trocar pelo Dr. Bezerra, queria. Era o primeiro a trocar, mas não pode. O seu perispírito vem lá das espécies, passando, quando era princípio inteligente ainda, não se chamava espírito, passando pelas espécies inferiores, lá das bactérias protozoárias, que é a primeira parte desse estudo, até chegar à fase de humanização. É o mesmo perispírito que você ajudou a construir, passando por todas essas espécies inferiores até chegar à fase humana. Isso é uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. Se o espírito inteligente passa por todas aquelas espécies inferiores até chegar à fase humana. Está lá a pergunta, e na primeira edição, que só tem 501 perguntas, os espíritos, como houve, as médias eram 2 meninas, né, adolescentes, a resposta saiu errada na primeira edição, só foi corrigido na segunda. A mutabilidade. Então, como o seu perispírito é único, não há, portanto, 2 perispíritos iguais, né? Não há nada igual. Você pensa que isso aqui é igual ao outro que foi fabricado? Não é. Vá contar o número de átomos, de moléculas e tudo, não é. Não existe semelhante, né? Mutabilidade é a propriedade que permite mudanças. Ele muda. Quanto mais você evolui, ele vai ficando mais tênue, mais luminoso, né? Mais perfeito. São mudanças para melhor. Ele vai largando cascas, assim, como a cebola, até que espírito puro, né, já confunde o perispírito com o próprio espírito, porque nós não sabemos o que é o espírito. O médium diz assim: eu estou vendo um espírito. Não está vendo o perispírito. Espírito ninguém vê, ninguém sabe nem o que é o espírito. Perguntado na codificação, o instrutor disse: é uma chama, é um clarão, mas é alguma coisa. Então o espírito é o princípio inteligente do universo, olha a definição. Mas a forma, a gente pode pegar, espírito mesmo, você sabe, quando o vidente vê, ele vê o perispírito. Ninguém vê espírito, né? Por enquanto não. O que foi que houve? Cadê o artista? Opa, isso. Muito bem. O senhor aí da evolução anímica aí estudada, né? Os espíritos estudando a evolução anímica, o Gabriel Delane,
Ele pegou, estudou a evolução do princípio inteligente nos animais, para ver se essas virtudes que nós temos hoje, de ter raiva, de bondade, de solidariedade, isso tinha acontecido na fase humana, ou se isso começou lá quando o princípio inteligente passou pelos animais. Então ele passou a estudar os animais. E foi lá nos Estados Unidos, num forte, observou que tinha um cavalo, já era velho, não tinha mais dentes o cavalo. Mas os outros cavalos mastigavam o feno, e quando estava bem mastigado, botava ali no chão, para esse cavalo que não tinha dente comer. Então ele foi notando que essa solidariedade, essa coisa do amor fraterno, começou lá. Tanto o que é bom quanto o que era ruim começou por lá, e só veio aumentando ou diminuindo até chegar à fase humana, né? Observando pelicanos, tinha um pelicano que era cego, não podia ir lá na água pegar peixe, então ele ficava na beira da água com a boca aberta, lá bico. Os outros pegavam peixe e vinham, botavam ali para ele só engolir, e ele observando, né? Foi observar os cavalos de corrida. Tinha um cavalo que ele nunca tinha perdido uma corrida. Um dia ele ia ser ultrapassado por outro cavalo, ele ficou tão aperreado que começou a morder e dar coice no outro cavalo. A vaidade de nunca ter perdido, não queria perder, né? A história da vaidade. E ele foi descobrindo, né, dezenas de exemplos. O livro, né, Evolução Anímica, ou seja, a evolução da alma. E observou os pássaros. Descobriu lá um casal de pássaros que não fazia ninho, fazia era casa, casinha com 2 apartamentos, pegava pedacinho de vidros brilhante e botava na parede como se fosse, né, uma penteadeira. E ele dizia que esse tipo de pássaro nunca traía a companheira, um casal, né, que se uniu para sempre, dando lições aqui a nós, né, que não foi a primeira briga, todo mundo já quer se separar, né? Hoje a coisa racha com facilidade. Então é isso, né? O espírito evolui constantemente desde que foi criado por Deus. Mesmo em princípio inteligente, ele está aprendendo. O amor materno, né? O amor materno entre os animais é uma coisa, né? Mexa num filhote nem que seja de galinha, mexa no pintinho que ela parte para defesa da cria. Leões, seja qualquer espécie, ali é o amor materno, né, sendo construído. Aí são as conclusões do estudo dele, né? O animal é um espírito em estágio inicial de evolução. Como já ensinava, né, o Gabriel Dailândia, são os pesquisadores que dedicaram a vida a esses estudos, né? Suas pesquisas receberam destaque em 20 e 30, quando apresentaram à comunidade científica provas incontestáveis para a época da existência da alma dos animais. Muita gente pensa que não. Ainda tem gente que quer matar gato, cachorro, tudo, pensa que é uma coisa, não é um espírito que em evolução que está ali, né? Eu vi até anteontem, estava vendo aqui no celular, um pescador aqui pegou um pinguim que estava todo cheio de óleo, sujo, tudo. Então o pinguim ia morrer, né? Ele banhou, limpou tudinho e soltou. O pinguim voltou para 800 quilômetros lá para onde. O pinguim ficou tão amigo dele que todo ano volta. E ele está lá na praia esperando, e ele leva o pinguim para casa, 3 meses, tudo aquilo, e o pinguim abraça, depois solta no mar, o pinguim volta 800 quilômetros. Ficou tão grato a ele, né, que se tornou um amigo mesmo, uma amizade mesmo. Após seu desencarne, eles conseguiram fotografar o espírito de uma águia desencarnada, afirmando a existência do espírito após o desencarne, né? Até foto já tem. A ciência evoluiu muito. A ciência, por isso nós estamos, eu como professor, é um conflito danado.
porque a ciência do que está lá na codificação do Livro dos Espíritos é uma ciência de 150 anos atrás. Os Espíritos não podiam falar de uma ciência avançada porque ninguém entendia na época, entender. Como é que os Espíritos falaram do Big Bang, da grande explosão, se ninguém conhecia aquilo naquela época? Então os Espíritos se limitaram a falar até aquela época. Mas hoje é uma complicação, porque você vai no Livro dos Espíritos, Marte não tem luas, e Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Foram descobertas 18 anos depois pelo Asaph Hall, astrônomo. Mas por que não conserta? Não bota uma nota de rodapé dizendo, aquela época ninguém conhecia, mas hoje conhecemos. Eu estava dando aula no Colégio Castelo Branco lá, né? E eu passei no corredor, o menino disse, isso aqui é um milagre da ciência. Olha, eu gosto de ciência, me voltei para ver o milagre. Era uma fotografia de uma molécula tirada pela IBM, pelo método de tunelamento. Aí você vai na codificação, a molécula não é para voz apreciável. Aí os meninos dizem assim, mas professor, esses espíritos não eram superior, não sabiam que Marte tinha lua, não? Aí lá vai explicar que naquela época os espíritos falaram até ciência, mas o menino hoje tem a internet, o mundo nas mãos. Hoje ninguém enrola mais ninguém, né? Então por isso é que eu batalho tanto por uma atualização científica do Livro dos Espíritos. Científica, porque a parte moral ali é inatacável. A moral do Cristo é de todos os tempos. E eu passei 10 anos para escrever o livro Apelos do Tempo, que é uma atualização científica do Livro dos Espíritos, que está ali. Você lê o Livro dos Espíritos e vê que existem umas 100 questões que precisam de um certo reparo. Principalmente fotografia de alma de animal, tudo, não é nada, ninguém fala disso. O parlamento francês, olha como as mudanças estão. O parlamento francês finalmente percebeu algo que muitas pessoas sabiam: os animais são capazes de vivenciar seus próprios sentimentos. E reconhecendo isso, modificaram a lei, olha. Dor, amor, felicidade, raiva, alegria, amizade e tantos outros. A diferença é que agora esse direito é reconhecido de forma legal no Código Civil da França. Então as coisas estão mudando. Animal não é uma coisa, não pode maltratar. A legislação de muitos países já protege os animais, né? Essa ideia está sendo seguida por outros países. Olha aí que gato evoluído, né? Olhando para o Chico Xavier, assim. E aí está uma impulsão de adoração mesmo, admirando, né? Você assistiu o filme né? Sempre ao seu lado, daquele cachorro que passou, né? De pequenininho ele criou. Aí o cachorro ia deixar até a estação do trem todo dia, e quando à noitinha o cachorro ia esperar ele descer do trem. Todo dia fazia isso, né? Mas um dia o cara morreu e o cachorro passou aí, esperava, não via ninguém. O cachorro foi entristecendo e ficou lá esperando. Ninguém tirava ele de lá, tirava, mas ele voltava, né? Morreu lá. Como o cachorro do Mozart. O Mozart, o maior compositor que esse planeta já teve, morreu na miséria, né? Ele vendia as músicas para comprar remédio para a mãe doente. Quando ele morreu, foi enterrado como indigente. Ninguém sabia mais onde era a cova dele. Quando a mulher veio, só descobriu porque o cachorro dele estava lá, onde ele foi enterrado. Ninguém tirava. Morreu lá, né? Amando o amor que ele tinha pelo dono. Olha ali, aquela vaca aprendeu a abrir a porteira com a língua. E se botar um cadeado, é arriscado ela abrir, né? Esse gato que está aí na internet tem uma moeda debaixo de uma
dessas canecas. O cara faz 30 vezes, mistura. Quando para, ele acerta onde está a moeda. Né? Ninguém enrola, é técnico. E lá, inteligentíssimo, né, esse corvo, pesca, faz armadilha, tudo. Então os animais possuem inteligência, porque existe um princípio inteligente ali, que é uma alma que vai evoluir até chegar ao seu período humano. Ela vai estruturando a sua memória, aprendendo a modelar o perispírito, segundo as necessidades do meio. Aí, a bicharada toda. Diferenciada pelo desenvolvimento gradativo, né, da inteligência e da memória. Uma curiosidade que muita gente tem, por exemplo, lá, eu trabalho muito na desobsessão, e quem me ajuda é um Tibiriçá. Tibiriçá que fundou a cidade de São Paulo aqui, aquele cacique. Os índios dizem, esse índio que parece um guarda-roupa, porque o Tibiriçá é, né? Então, o Tibiriçá, eu acredito que quando é para o obsessor comparecer, ele manda um índio lá, e diz, o senhor está sendo requisitado para comparecer no centro espírita. O senhor vai? Se ele disser vou, a coisa vem tranquila. Mas se ele disser não vou, fecha o tempo, porque vem a força. Vem amarrado, vem tudo. Quando ele vem amarrado, já vem com raiva, né? Então, quando começa a conversar comigo, né, aí eu vejo que o médium está desse jeito. Eu sei que é a lança do índio que está no pescoço dele, né? E ele diz, peça o índio para tirar a lança. Eu disse, por enquanto não, nós vamos conversar, né? Então, uma curiosidade é assim, será que aquela lança fura mesmo? Porque se não fura, para que uns índios com tanta flecha, tanta rede, tudo armado, cerca o quarteirão no dia da reunião, não entra ninguém ali? E por que eles são tão temidos, né? Quando vê o índio, o cacique, eles ficam todos mansinhos. Então, será que fura? Aí perguntaram a André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? E o André Luiz responde, do mesmo jeito que aí vocês. Dentro do conceito de relatividade, se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado aí na Terra. Você não cai aqui, quebra a cabeça, quebra a perna, rela o joelho. No mundo espiritual também é acidente. Se caiu um airbus daquele, é caca de perispírito para todo lado. Vão consertar, vão ter que ir para hospitais, vão ter que ser modelado pelos técnicos. Por isso é que a lança fura mesmo. Vai desfazer o trabalho, muito é trabalho de magia negra, mas você vai desfazer? Não. Aí o médico fala, logo assim, é a lança, aí ele não desfaça, aí já desfaz, numa boa. É um santo argumento, a lança do Tibiriçá, né? Convence de imediato, não precisa eu me esforçar. Bem, como estou na casa espírita, o papel do perispírito nas comunicações. A gente aprende muito fora da técnica, da teoria mesmo. Mas para você aprender como tem que ser, para haver uma comunicação mediúnica, são necessárias duas premissas. Sem isso não acontece a comunicação mediúnica. Precisa de uma afinidade fluídica, que o fluido do comunicante seja semelhante ao fluido do médium, e de uma sintonia vibratória, eles estarem pensando semelhantemente. Se isso não obedecer, não tem comunicação, né? É isso que nós estamos vendo aí, uma afinidade fluídica, né? E uma sintonia vibratória.
Os fluidos do médium precisam estar parecidos, semelhantes ao fluido do comunicante. E forma essa atmosfera fluídica, no qual a transmissão do pensamento, que se faz de espírito para espírito, e este, pela ação que exerce no corpo, exterioriza o que vem para dizer, para fazer, para escrever. Então precisamos dessas duas premissas e vamos ver como isso funciona. Afinidade fluídica. Se há essa afinidade fluídica, quanto mais intensa ela é, mais o médium vai retratar melhor as condições do comunicante. Se o comunicante foi um suicida, enforcado, ele vem com a corda ainda sufocando. Então o médium sente tudo, o médium chega, se você vê aqui a jugular, falta estourar. Quanto mais a afinidade for boa, mais fiel é a transmissão das sensações, do pensamento. É isso que nós estamos vendo aí. Quanto estabelece a intensidade, maior ou menor a impressão causada no médium. A proporção que o médium se exercita no trabalho mediúnico, ele vai se tornando um médium flexível. Essa afinidade fluídica se faz com mais facilidade. Então ele passa a receber suicida, homicida, mentor, seja lá quem for. Essa flexibilidade dele aumenta com o exercício dele. Bem, se não existe essa afinidade fluídica, por exemplo, nessa mesa tem 3 médios. Os mentores trazem um espírito para se comunicar, mas nenhum encontra afinidade fluídica com o médium. Mas ele precisa comunicar. Os mentores dizem, não, ele precisa dizer o que tem a dizer, tem alguém presente aí que precisa ouvir. Então o que os espíritos fazem? Colocam aquele comunicante um dia antes ou 2 dias antes junto do médium. Aí o médium passa a sentir, às vezes, tontura, dor de cabeça, vontade de vomitar, que não é dele, é do comunicante que foi colocado junto dele, para forçar uma afinidade fluídica. A gente chama isso de pré-imantação fluídica. Os mentores fazem isso. Colocam junto ali, às vezes o médium diz, eu não vou trabalhar não, eu estou doente, não. Aí é que deve ir, porque não é dele, é do espírito que está atrelado a ele, para forçar essa afinidade fluídica, porque sem ela não tem comunicação. Chama-se pré-imantação fluídica, para provocar e ativar a assimilação fluídica. Então aí está a realidade de uma comunicação mediúnica, é feita de perispírito para perispírito. Não precisa o espírito entrar no corpo do médium, não precisa sequer botar as mãos no ombro, chegou perto, o perispírito do comunicante forma a atmosfera fluídica com o perispírito do médium, e ali as sensações, os pensamentos já começam, um já começa a conhecer o outro, porque a ideia, a incorporação da ideia que entra no corpo, não é? Lá no sertão do Ceará, eu fui fazer uma palestra às vezes e disse, vocês acham que o espírito entra no corpo do médium para se comunicar? E a senhora disse, entra. Eu disse, entra por onde? Ela disse, eu acho que é pelo nariz, que tem um médium aqui que faz Então não precisa trejeito, não entra, Então aí basta chegar perto. Está aí a afinidade fluídica, Tem que ter essa sintonia, senão não rola. E a sintonia vibratória. Pessoas de moral idêntica se atraem. Se você pegar um campo de futebol, bota 10 engenheiros, 10 advogados, 10 policiais, mistura tudo. Daí a 20 minutos, está o policial junto com o policial, o advogado junto com o advogado, porque eles são atraídos porque pensam semelhantemente. O que é que um advogado vai conversar com alguém que não entende de lei? Ele não quer, ele quer conversar com alguém que tem afinidade com aquele mundo íntimo dele. Então as pessoas que têm esse pensamento semelhante, moral semelhante, se atraem, tem que ter essa afinidade também. Mas aí o médium pode perguntar, eu vou receber um homicida,
Então eu tenho que pensar como ele, me violentar, pensar que eu estou matando alguém, tudo. Não é isso. Essa afinidade, essa sintonia vibratória é formada quando o médium senta aqui e diz, faz a sua prece, diz: olha Jesus, eu estou aqui para trabalhar, o Senhor pode me usar da maneira que o Senhor achar conveniente, eu estou aqui para trabalhar. Quando ele se coloca à disposição, então os mentores já encontram a sintonia vibratória nele pela boa vontade que ele está apresentando. Não precisa pensar em roubar, em matar, nem nada. Bem, aí está. Do lado esquerdo lá tem uma sintonia, né? Vocês olham que as ondas mentais ali são semelhantes. E aqui um está pensando de um jeito e outro pensando de outro jeito. Como é que pode haver aqui encaixe? Tem que haver essa sintonia. Então, sem essas duas premissas, não tem comunicação mediúnica. Aí a pré-imatação fluídica que eu falei, a gente diz, não tem identidade fluídica, não? Então vamos botar o enfermo junto dele 2 dias que gera uma afinidade fluídica, que chama-se pré-imatação fluídica, né? Já expliquei isso. Bem, e aí um fenômeno interessante que é a telemediunidade. Os livros geralmente não explicam isso, né? Determinados autores falam. Então, o Arnaldo olhou para o relógio, estamos faltando muito tempo. O Arnaldo está com fome, ele quer ir almoçar. Aí vocês me dão mais aí uns 15 minutos que eu termino. Bem, então é o seguinte, na telemediunidade é o seguinte: o doutor Bezerra, que é um espírito já medianamente evoluído, ele precisa se comunicar na reunião. Mas ele lá em cima e os médios não conseguem essa afinidade. Então como é que ele resolve o caso? Ele passa a mensagem para um espírito que está aqui, ligeiramente perto dele. E esse passa para outro que está ligeiramente perto dele. E vem nessa descida até que encontra um que gera essa sintonia. E esse que é da equipe dele, vai falar em nome dele. E pode dizer que é ele, porque está dizendo ali o que o doutor Bezerra diria, sem mudar nada a essência. Às vezes você pensa que é o doutor Bezerra, mas é alguém que o substitui. Então isso chama-se telemediunidade. O espírito superior joga a ideia para outro que vem descendo, que é a mesma coisa que acontece na hidroelétrica. Na hidroelétrica sai 10.000 graus da hidroelétrica. Se chegasse 10.000 graus aqui, papocava tudo que é aparelho elétrico. Então o que acontece? 10.000 volts. 10.000 volts, pega o transformador, passa para 8.000, para 6.000, para 5, até chegar a 110 na nossa casa, que a gente aproveita numa boa, ou 220. É a mesma coisa entre os espíritos. Espírito altamente evoluído, bota para um mais baixo, bota o transformador, vem até chegar à nossa reunião mediúnica. E o perispírito de Jesus, vocês já pensaram como seria? A gente pensa que conhece um pouco de Jesus, né? Mas conhece Jesus como um chefe religioso, pelo que ele disse. Mas Jesus não é isso. Jesus é um engenheiro sideral que formatou e junto com a equipe de engenheiros siderais dele, criou todas as condições do planeta Terra, de gravidade, de distância ao Sol, de pressão atmosférica, tudo foi Jesus que coordenou, utilizando como diretriz a beleza, porque isso aqui é um mundo onde vem espírito inferior, é um mundo de provas e expiações, mas a beleza aqui é enorme nesse mundo. Olha a natureza bela. Então, para ter uma ideia de que era Jesus, você pense assim: como você era 1000 anos atrás? Onde você estava? Quem era você? Quem era você 1 milhão de anos atrás?
Agora pense que há 4,5 bilhões de anos Jesus já era o que é, engenheiro sideral que formou e dirigiu a Terra. Então você não sabe nem... Os planetas onde Jesus fez a evolução nem existem mais, viraram poeira já. Então Jesus é essa potência que nós nem sequer entendemos. E o esforço que ele fez para reencarnar aqui, um perispírito grosseiro aqui, saiu lá das estrelas para vir para a lama, tudo deve ter dado um trabalho enorme. Mas existe uma lei científica universal que diz que o espírito, quando vai reencarnar em qualquer lugar, os fluidos que vêm revestir o perispírito dele são compatíveis com o grau de evolução dele. Se ele é um espírito puro, então os fluidos mais puros daquele planeta é que vão revestir o espírito dele. Isso que aconteceu com Jesus. Os fluidos mais puros da terra revestiram o perispírito. Jesus era aquela potência que curava ali só com um toque. E no estudo do livro A Vida do Perispírito, eu li um livro que já tem 100 anos. Esse livro é do reverendo inglês Vale Waller, padre lá na Inglaterra. Não acreditava no negócio de espírito nem nada. Mas a mãe dele faleceu e de repente ele começou a psicografar a mensagem da mãe. E a mãe contando tudo como era no mundo espiritual. É parecido com o livro Nosso Lar. Né? E ele foi psicografando, examinando. Ele passou 25 anos, 10 anos para ter certeza que era a mãe dele mesmo, e 15 para ver se aquelas mensagens eram boas, eram coerentes. Aí foi que ele escreveu o livro, aí divulgou o livro, né? A Vida Além do Véu. Nesse livro a mãe dele conta que se reuniu com alguns amigos para treinar ideoplastia, formar coisas. Aí ela quis formar um mamute, aquele animal que parece um elefante que não existe mais na Terra. E ela disse que quando sentava a mentalizar, quando terminava, ela dava muita risada, porque era uma perna maior do que a outra, então saía deformado. Aí eles se desconcentravam, o animal desaparecia. Fazia o mesmo com laranjeiras, com árvore, tudo. Aí eu pedi aos técnicos, nossos instrutores, que trouxessem um espírito que entendesse de ideoplastia para nos ensinar como era que isso era feito. Eles trouxeram uma senhora chamada Rose Krauper, que era técnica em modelação do perispírito. Ou seja, o cara, um homem bomba, estraçalha o perispírito, chegar lá só os frangalhos, ela como técnica ia remodelar, ia ajudar com as técnicas. Então eu perguntei: senhora, se eu mentalizar uma flor aqui, a senhora vai ver a flor aí na mesa? Eu vou. E se eu mentalizar um alimento aí no mundo espiritual, eu faço o alimento, e se eu comer o alimento mata minha fome? Ela disse: sim. Eu disse: mas essa flor vai ter perfume? Ela disse: eu sei qual é a sua dúvida, meu filho, eu vou explicar. Se você pensa numa flor, aparece aqui em cima da mesa uma flor, mas eu, como técnica, vou analisar a flor e vou notar a ausência de estigmas, estilete, ovários, carpelos, óvulos. Então não é uma flor, para mim não é uma flor, é uma imitação, é um simulacro. Porque para o senhor formar uma flor aqui, o senhor tem que dominar um tratado de botânica inteiro. Aí foi que nós fomos entendendo que para fazer as coisas perenes no mundo espiritual, você precisa de muito estudo e de muita técnica. Senão você forma ali, tirou o pensamento, as coisas desaparecem. E estamos realmente no final. O senhor André Luiz ficou muito apavorado quando chegou no mundo espiritual, viu um homem aleijado com o braço seco. Ele disse: eu pensei que a pessoa morrer se não tivesse mais isso, aleijado aqui. Aí o instrutor disse: esse aí
bateu no rosto do pai. Ele bebia, chegou bêbado em casa, bateu no rosto, o pai falou porque ele estava bêbado, ele bateu no rosto do pai, o pai jogou uma praga nele, que o braço dele ia secar. Ele ficou tão apavorado que saiu, o ônibus pegou, quebrou o braço dele e ficou seco. Então aqui no mundo espiritual, não adianta nós técnicos modelar, porque a mente dele vai desfazer a modelação. A mente dele está com a ideia gravada da praga do pai. Então primeiro a gente precisa tratar a mente, para poder depois tratar o braço. Senão a gente trata o braço, mas ele com a mente travada vai pensar no braço ser na praga do pai, o braço seca de novo, né? E aqui nós temos o Mário Sobral, que é um personagem do livro Memórias do Suicida. Ele matou a mulher esganando assim a mulher, não. Mas mesmo depois de tratado tudo, ele ficou com remorso e dizia assim para os amigos: era preferível que eu tivesse nascido sem braço do que ter matado a minha mulher. E foi alimentando aquela ideia toda, e o braço encurtando, porque ele estava modelando o perispírito com a ideia dele. Quando ele reencarnou, sem braço. Foi Deus que puniu tudo? Não, ele, com a mente, né? A necessidade de autopunição, com remorso, tudo que se modelou, que o espírito é que se modela. Já falamos que eles mudam para gorila, né? André Luiz chega numa casa com o instrutor para atender as pessoas e vê uma jovem linda assim no sofá. A jovem começa a cochilar e o perispírito sai. Quando sai, o perispírito é horrível, não corresponde à beleza plástica dela. E o instrutor diz: esse aí é o aspecto dela mesmo, ela é uma pessoa má, né? Então nem sempre o perispírito coincide com o corpo. Aí, ali é um quadro do filme do André Luiz, né? Que o André Luiz passou uns 8 anos curtindo ali a lama do... Aqui são os espíritos que vão se deformando ao longo do tempo pela maldade, né? Eles próprios vão se modelando. Temos mais 10 minutos ou encerra por aqui? Vocês é que sabem a fome, se tem o que fazer em casa. Encerra? Ó, Arnaldo ali dizendo encerra. Ó, Arnaldo... Bem, só tem mais 2 quadros. Esse é importante. Do jeito que você deforma o perispírito, você modela e ele fica lindo. Porque o Camilo Castelo Branco, suicida, deu um tiro no ouvido, não podia reencarnar sem ser preparado, porque ia falir de novo, ia passar pela mesma prova e ia se matar de novo. Então os espíritos recolhem, botam para estudar, levaram até para a universidade. E na universidade, os professores, entre os professores tinha um adolescente. E ele ficou pensando assim: o que esse menino tem a me ensinar? Os outros professores pareciam aqueles profetas, barba assim, velho. Então foram ler o currículo do menino. O menino chamava-se Aníbal de Silas, que desde antes de Jesus já era um espírito luminoso, e a pedido de Jesus veio tratar de jovens desamparados e tudo. Com o tempo ele adquiriu uma feição jovem, por tanto trabalhar com jovens. Então a aula desse professor era mais admirada, porque ele conviveu na época com Jesus, foi uma das crianças que Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas. Então ele aprendeu o evangelho com o próprio Jesus. Aí na aula os outros professores ficavam assim em círculo, mentalizando, doando fluido para formar um painel enorme, e ele projetava na parede os ensinamentos de Jesus, como Jesus era, como Jesus falou, do jeito que ele aprendeu com Jesus. Então, perispírito luminoso, jovem, por conta, né, da beleza. Isso aí não, para a conclusão. Então, nosso corpo espiritual, em qualquer parte,
Aí é o professor Emmanuel, né? Refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno, trazendo dentro de nós. Então não precisa mostrar currículo. Os superiores veem, já veem pela cor, pelo cheiro, pelo odor, já sabe o seu estágio evolutivo, né? E a mensagem final para curtir. O Arnaldo não enxerga, fica. Eu vou ler do final. Final tem a escrita. Interminável vida, ó interminável vida, da qual desconheço a origem e os meandros, mas conheço-te o autor, Deus, a destinação, a beleza, a finalidade, o bem, a extensão infinita, a lei, a superação. Não deu, ficou só o cara lindão aí para... Deus fez a massa, mas cada um se modela, né? Então foi um prazer falar em beleza. Eu falei com meus mentores que na próxima reencarnação eu quero ser testado pela riqueza, porque a beleza não está me adiantando de nada, né? Você, viu? Então, depois vocês veem o poema, né? Agradeço a acolhida e, como sempre, deixo aí a minha ameaça de que posso voltar aí para a gente terminar essas conversas.